Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam saudáveis e estudando. Então, hoje a gente vai ter uma conversa aí sobre a educação física e os temas transversais, mais especificamente pluralidade cultural. E hoje eu vim trazer um questionamento para vocês sobre esses movimentos sociais que estão acontecendo aí durante a pandemia, principalmente o movimento social mais famoso no momento, Vidas Negras Importam, ou Black Lives Matter, né? Que teve origem lá nos Estados Unidos com a morte do norte-americano negro George Floyd. E aí, Natália, por que você está trazendo esse questionamento? A gente tem que se perguntar qual o papel social do professor nesses contextos, né? Por quê? Porque na nossa sala de aula, com certeza, terão pessoas que se sintam representadas por esse movimento social. Não somente pessoas negras, mas mulheres no movimento feminista, né? Indígenas, homossexuais, enfim, qualquer maioria oprimida. E aí a gente tem que entender o que significa um movimento social, né? Então, o movimento social apresenta-se como um porta-voz dessas maiorias oprimidas. Por quê? Né? Para quê? Esses movimentos acontecem por diversas causas, mas basicamente para reivindicar algo, né? A maioria das vezes é reivindicar direitos básicos, né? Ou a introdução de novos valores, ou a manutenção de um poder político, ou a mudança de um poder político, acontece por causa de uma dessas causas. Mas para isso ter um início, precisa de um gatilho. E nesse sentido, esse movimento de Negras Vidas Importam, o gatilho foi o assassinato cruel, né, que é até ruim de ver, do norte-americano, que eu já falei há poucos minutos atrás, que é o George Floyd. Nesse sentido, qual que é o papel do professor diante de um movimento social desse? Bom, está acontecendo isso na mídia global. É um movimento forte nas redes sociais. Como professor, eu não posso ignorar esses fatos. Eu não preciso me posicionar diretamente. Mas, bom, eu tenho alunos que se sentem representados. Será que a educação física tem relação com esses movimentos sociais? Será que há uma possibilidade de conversa entre a educação física e esse movimento? O que eu, como professor, posso aproveitar disso tudo para discutir a pluralidade cultural que é sugerido dentro do Plano Nacional, do Plano, os parâmetros curriculares nacionais? O que eu posso aproveitar disso para trabalhar a pluralidade cultural dentro da minha sala de aula? Diante disso, os parâmetros curriculares nacionais, mais especificamente dentro dos temas transversais, traz alguns caminhos aí para a gente trabalhar dentro da sala de aula. Em relação à pluralidade cultural, ele traz o seguinte: o grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural, valorizando a trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade. Então já é um sinal de que a gente deve fazer isso, né? Discutir essas questões de diversidade étnico-cultural. E por que não aproveitar essa situação do contexto, né? Aproveitar que está acontecendo um movimento forte nas redes sociais, de um movimento sociocultural, e trazer isso para dentro da sala de aula. Discutir isso de uma forma consciente, de uma forma responsável e respeitosa. Por que não? Mais para frente, o PCN traz: nesse sentido, a escola deve ser local de diálogo, de aprender a conviver, vivenciando a própria cultura e respeitando as diferentes formas de expressão cultural. Então, os conteúdos da cultura corporal de movimento já nos disponibilizam isso. A dança, né? Não somente em relação à cultura
afro-brasileira, mas a cultura europeia, né? Dentro da dança clássica, por exemplo, né? Os jogos tradicionais indígenas. A BNCC também traz esses caminhos, né? Essas possibilidades de caminho para que a gente trabalhe isso dentro da sala de aula, né? Então, dentre essas possibilidades, quais atividades nós podemos trabalhar discutindo essas questões dos movimentos sociais, sem que a gente seja negligente em relação a um aluno que se sente representado e a gente não traz isso para discutir, porque talvez a escola seja o único ambiente que ele vai ouvir algo de alguma coisa nesse sentido de um jeito responsável, né? Porque as redes sociais hoje são bombardeadas de opiniões e que nem sempre agregam, né, a nossa cultura. São opiniões preconceituosas, são opiniões racistas, são opiniões gordofóbicas, homofóbicas. Então, nesse sentido, dá pra gente notar que há sim uma possibilidade de conversa entre educação física e movimentos sociais, né? Eu dei o exemplo de Vidas Negras Importam, mas pode ser qualquer outro tipo de movimento social, né? Há uma possibilidade de conversa entre educação física e interdisciplinaridade. Não está acontecendo nenhum movimento social, bom, mas eu quero trabalhar isso. Eu converso com o professor de história, eu vou lá no professor de sociologia, de ciências políticas que seja. Os temas transversais também traz esse fator de interdisciplinaridade. Basta a gente querer, né? E trazer esses temas mais polêmicos da vida real de forma mais leve, de forma responsável, né? Que não machuque, que não traga um constrangimento para aquelas pessoas que se sintam representadas. O nosso papel de professor, ele é muito importante nesse sentido. A gente não pode ser negligente em relação a essas questões etnossociais, principalmente se tratando de um movimento social que nem é para estar acontecendo no século XX, né? 2020, século XXI. Mas, enfim, a educação física e a cultura corporal de movimento nos dá essa possibilidade. Basta a gente querer enxergar e trabalhar isso dentro da nossa sala de aula. Até uma próxima oportunidade de conversa. Beijo para vocês.